Fala comigo, estudante! Mateus 16 e o nosso desafio continua. Em primeiro lugar, nós vemos que nem mesmo uma multidão de sinais, de milagres, de efeitos especiais pode persuadir um religioso. Alguém que se entregou à incredulidade e que acredita que pode fabricar o seu caminho, o seu acesso até Deus. Nós vemos Jesus advertindo um grupo de religiosos que estavam pedindo mais sinais para ele. E Jesus então diz: vocês são especialistas, vocês sabem tudo sobre sinais, vocês observam a geologia, e aí vocês entendem quando é que vai chover, vocês observam o sol, vocês observam a lua, vocês observam o clima e vocês entendem o que cada sinal quer dizer. Mas mesmo diante de tantos sinais claros e evidentes de que eu sou de fato o Filho de Deus, eu sou o Cristo, vocês não creem em mim. Vocês não acolhem a minha mensagem, estão me desprezando. E aqui nós vemos que, mesmo com uma enorme quantidade de evidências, eles continuaram endurecidos. E mais uma vez aparece o exemplo aqui do sinal de Jonas, que nós já tivemos algumas observações sobre. Jesus faz aquele link entre o período em que Jonas ficou no ventre daquele peixe, 3 dias e 3 noites, comparando esse episódio ao momento futuro onde ele também estaria dentro da terra, ele seria morto e ele ficaria esse tempo até que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus diz: não tem mais, para vocês não terá mais sinais. E nesse momento eu queria que você se sentisse alguém extremamente privilegiado, porque você, assim como eu, não viu nenhum sinal, não viu nenhuma uma evidência palpável para que você pudesse comprovar a filiação divina de Jesus, a veracidade da sua mensagem através desses sinais. Mas mesmo assim, você é alguém que pela fé abraçou a obra dele, a mensagem dele, o exemplo dele e está caminhando para a eternidade, para finalmente poder conhecê-lo e ver de perto esse poder extraordinário e incomparável. Em segundo lugar, nós vemos que a doutrina que mais cresce, infelizmente, é a doutrina dos homens. Nós já definimos aqui essa atitude, essa listinha de regras que os religiosos tinham como sendo legalismo, atribuir preferências humanas, preferências pessoais a Deus, como se Deus estivesse exigindo, como se Deus estivesse pedindo. E hoje, infelizmente, nós vemos muitos movimentos religiosos crescendo e que têm características muito semelhantes a isso. Movimentos que exigem uma série de coisas, uma série de restrições: não toque nisso, não faça aquilo, não assista isso, não coma isso. E, infelizmente, nós vemos que as pessoas sentem uma atração especial por isso. Parece que a ideia de que podem ser mais santas, mais espirituais, mais próximas de Deus, mais bem recompensadas, é mais fácil de ser abraçado por essas pessoas. Nós temos igrejas, várias igrejas, movimentos que se dizem igrejas cheias, abarrotadas de pessoas, por mais que estão sendo ali manipuladas, enganadas, sendo submetidas a coisas que Deus nunca pediu, esse movimento continua crescendo. E aqui Jesus está alertando os seus discípulos para que essa doutrina, que ele compara aqui a um fermento que cresce e se espalha numa velocidade muito rápida, não estivesse atacando a vida deles, as convicções que eles tinham. E nesse momento, Jesus também confirma aquele episódio que nós já falamos aqui sobre as duas multiplicações. Ele cita os dois eventos separados, mencionando as quantidades separadas, tanto de pessoas como de pães, para que fique bem claro aqui que realmente foram dois eventos distintos. Muito cuidado com doutrinas de homens. Por mais belas que elas pareçam ser, no final das contas, nós estamos falando de apenas muros que estão sendo construídos entre nós e Deus, que no fim das contas nos atrapalham, impedem
o nosso acesso a um relacionamento sincero, verdadeiro com nosso Deus. Em terceiro lugar, nós vemos aí uma definição correta sobre a pessoa de Jesus. Existia muito falatório, existia muita suposição, existia muita especulação sobre quem Jesus era. E muitos diziam, ele é João. João nesse momento já tinha sido executado, não estava mais vivo. Outros diziam Elias, ou até mesmo algum outro profeta que reencarnou e de alguma maneira está diante de nós hoje. Mas aqui nós aprendemos que ele não é simplesmente um profeta, ele não é simplesmente um curandeiro, ele não é simplesmente um mágico que fez sinais extraordinários e muito menos apenas um pregador que tem uma mensagem importante sim, mas apenas um pregador. Nós vemos que ele era o Messias prometido, o Cristo, o Salvador não só de Israel, mas de todo o mundo. Alguém que estava acima de qualquer comparação que nós pudermos imaginar e que tem um poder superior a qualquer pessoa, qualquer autoridade que nós pudermos imaginar. E para responder essa pergunta, Pedro dá o primeiro passo, mostrando aqui iniciativa, ousadia, domínio que ele ia falar. Ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus utiliza essa resposta para poder fazer um jogo de palavras, um trocadilho, para afirmar que essa convicção que Pedro tinha, de que Jesus era o Messias, aguardado por centenas de anos, ele era o Cristo, ele era o Filho do Deus vivo, sobre essa convicção, isso seria a base da igreja, o fundamento da igreja, o alicerce da igreja. Ele diz, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre essa declaração que você fez, ou seja, sobre mim mesmo, sobre a minha pessoa. Eu sou o fundamento, a pedra era o próprio Jesus. E para que isso fique mais fácil de nós compreendermos, eu quero citar aqui duas passagens. Mais adiante, no mesmo evangelho, Mateus 21, verso 42, utilizando essa mesma analogia, Jesus diz que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se angular. Algumas traduções vão dizer a pedra de esquina, era a principal pedra de uma construção, de um edifício. Ela era utilizada para nivelar o que vinha de um lado, o que vinha de outro, sempre centralizada, sendo tanto a sustentação como a direção que as outras partes, as outras pedras que fariam parte do alicerce precisavam. Jesus, referindo a ele mesmo, aquele que as pessoas desprezaram, ele se tornou o fundamento, a base de tudo. E depois, para que não fique dúvidas, porque esse texto é utilizado por alguns movimentos para indicar e associar essa base à pessoa de Pedro e não à pessoa de Jesus, como se fosse Pedro o grande esteio, a grande base, e alguns até mencionam ele como sendo o primeiro dos papas desse grande ciclo que a gente tem, que existe até hoje. Qual a opinião do próprio Pedro? Atos capítulo 4, verso 11, ele também afirma essa mesma coisa. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós. Mais uma vez, ele coloca Jesus como sendo esse fundamento, essa base para o cristianismo e para a construção, para a consolidação da igreja. Uma igreja inabalável, que as portas do inferno não podem prevalecer diante dela. Uma igreja indestrutível, porque está alicerçada e está firmada na pessoa de Jesus, que é o próprio Deus. Nós temos um alerta, que talvez tenha um caráter de um zelo político. Ele diz, não se refiram a mim como sendo Cristo. Talvez isso poderia fomentar ainda mais a perseguição por parte dos judeus e dos romanos, por conta desse termo. Essa era uma expressão que tinha um peso muito grande, muito importante, era uma expectativa que todos os judeus tinham, e essa nomenclatura poderia atrapalhar ainda mais a caminhada de Jesus, os feitos dele, os milagres e a pregação do Evangelho. Então, a definição correta sobre Jesus, sobre quem seria
o grande fundamento, o alicerce da igreja é a própria pessoa de Jesus. E aqui ele figuradamente está concedendo um certo poder, uma certa autoridade aos seus discípulos, representado aqui pela pessoa de Pedro, que tem sim uma influência maior, nós vemos isso, ele sempre está tomando algumas iniciativas e Jesus diz, olha, que vocês de alguma forma fizerem aqui na terra, ligarem aqui na terra, e será ligado no céu, no sentido de que eles teriam uma certa autoridade, como nós veremos mais adiante, eles escrevem grande parte do que nós temos como o conjunto do que nós chamamos de escritura, a palavra de Deus inspirada por Deus, isso é algo que só os apóstolos tiveram essa autonomia, essa concessão, esse direito, essa autoridade. Nós vemos aqui esse compartilhamento de poder, por assim dizer, com os discípulos. Logo em seguida, para que nós entendamos com ainda mais precisão, nós temos uma pequena recaída de Pedro. Esse homem que com muita ousadia, intrepidez, convicção e precisão acaba de definir que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse homem, quando Jesus começa a preparar, continua um processo de preparação do coração dos seus discípulos para quando ele tivesse que finalmente ser crucificado, mas depois ressuscitar e retornar, ele está preparando o coração dos seus discípulos e quando ele menciona que teria que morrer, Pedro intervém e diz, não, Senhor, que isso? Que Deus não permita que isso aconteça. E o que é que está em jogo aqui? Aqui está a salvação de todo indivíduo que já pisou na terra. Se Jesus não morresse, não haveria a mínima possibilidade de nós termos acesso à salvação. Ele era o único indivíduo apto, inocente, santo, perfeito, justo. E o que Pedro está dizendo aqui, em outras palavras, é: não, o Senhor não deve morrer. O Senhor não deve concretizar o plano de salvação. O Senhor não deve salvar pessoas. Em outras palavras, era isso que ele está dizendo. E aqui ele vai, de alguma forma, de um extremo para o outro. Acaba de ser elogiado por Jesus com uma convicção correta e fortíssima, e agora ele dá essa grande evidência da nossa vulnerabilidade, de quanto nós somos suscetíveis ao erro, a oscilarmos, a variarmos na nossa caminhada. Nós aprendemos aqui que se a igreja fosse estabelecida sobre Pedro ou sobre qualquer outro dos apóstolos, até mesmo sobre Paulo, nós estaríamos perdidos, eternamente perdidos, porque no fim das contas, homens oscilam, homens falham, e por isso a pedra que se refere a Pedro agora é uma pedra de tropeço, uma pedra que derruba, uma pedra que tira do foco, uma pedra que atrapalha a cumprir o propósito, e nesse caso aqui, especificamente com Jesus, um propósito glorioso, abrangente, que envolveria milhares e milhares de pessoas de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os lugares. Então, esse é mais um indicador de que aqui Jesus não está se referindo de maneira alguma à pessoa de Pedro em si, mas sim à fala dele, à convicção que ele bota para fora. Jesus diz, bingo, é isso, é sobre isso. Eu sou o Cristo, eu sou o fundamento, eu sou a pedra angular, a pedra de esquina, onde a minha igreja será construída, edificada, solidificada e jamais ela será derrubada. Próximo lugar, nós vemos que a eternidade tem um peso gigantesco quando comparada ao presente. Jesus chega a um ponto em que ele está falando sobre algumas demandas, a renúncia que o Evangelho exige, e ele toca em um ponto muito delicado e melindroso. Ele está falando sobre patrimônio, sobre posses, num sentido mais amplo. Ele diz que não adianta e não tem valor nenhum homem ganhar o mundo inteiro. Vamos pensar aí em homens poderosos, Elon Musk, Donald Trump. Temos milhares de pessoas que têm um patrimônio gigantesco. Mas de que adianta essas pessoas terem trabalhado tanto, terem construído tanto, nesse reino
material, na vida material, se elas não se preocuparam com a sua alma. Se elas perderem a sua alma no fim das contas, não servirá de nada, não terá valor algum o que elas construíram em vida enquanto estavam aqui nesse mundo. Existem outras demandas aqui, mas talvez uma das que mais chama a nossa atenção é essa, sobre essa balança que aparece aqui, entre corrermos e buscarmos as coisas materiais, o mundo inteiro, e nos preocuparmos com a eternidade, nos preocuparmos com a nossa alma. Nós teremos um episódio bem especial no início do capítulo 17. Quando chegar lá, nós vamos comentar sobre essa questão de que Jesus diz que alguns dos que estavam ali com ele não passariam pela morte até que pudessem ver o Filho do Homem vir no seu reino. O que será que Jesus quis dizer com isso? Nós veremos nos próximos episódios. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.